Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora, e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Charles Spurgeon disse que Deus é bom demais para ser cruel e sábio demais para errar. E quando você não consegue entender o que Ele está fazendo, o melhor lugar para descansar é no coração dele. Essa verdade é como um ponto de apoio quando tudo ao redor parece instável. Ela não elimina o cansaço da espera, mas impede que a alma desmorone. O silêncio de Deus não é vazio, é um espaço onde Ele trabalha sem fazer barulho. Talvez sua vida hoje se pareça com uma casa em reforma. Do lado de fora, ninguém vê mudança, a fachada continua a mesma. Quem passa pensa que está tudo igual. Mas por dentro, paredes estão sendo quebradas, estruturas estão sendo reforçadas, encanamentos estão sendo refeitos. É barulho, poeira, desconforto. Só que ninguém mora bem em uma casa sem estrutura. Deus também começa por dentro. Há dias em que você acorda, faz tudo o que precisa ser feito, trabalha, resolve problemas, cuida de responsabilidades e ao deitar sente que nada avançou. É como caminhar em uma esteira. Você se movimenta, se cansa, sua energia vai embora, mas a paisagem não muda. Esse tipo de cansaço é um dos mais difíceis, porque ele mistura esforço com frustração. E é exatamente aí que Deus começa a tratar o coração. Crescimento nem sempre vem acompanhado de sensação de avanço. Muitas vezes vem acompanhado de repetição. Repetir tarefas, repetir orações, repetir decisões corretas. É como aprender a dirigir. No início, tudo exige atenção. Depois, você repete tanto que nem percebe mais. Mas foi a repetição que gerou habilidade. Na vida espiritual, Deus usa a repetição para gerar maturidade. Charles Spurgeon afirmou que a fé verdadeira não se mede pela pressa em receber, mas pela disposição em esperar. Esperar é uma disciplina silenciosa. Enquanto o mundo corre, Deus ensina você a permanecer. Permanecer quando nada acontece, permanecer quando ninguém vê, permanecer quando a vontade é desistir. Talvez você se sinta como alguém que plantou uma semente e no dia seguinte voltou ao quintal esperando ver uma árvore. Não vendo nada, começa a pensar que a semente não prestava. Mas debaixo da terra, longe dos olhos, algo está acontecendo. Raízes estão se formando antes que qualquer broto apareça. Se o crescimento fosse visível desde o início, a planta não resistiria ao vento depois. É assim que Deus trabalha com você. Antes de te levantar, Ele te aprofunda. Antes de te mostrar, Ele te prepara. Antes de te acelerar, Ele te firma. O silêncio de Deus é muitas vezes o som do cuidado dEle. Para entender isso de forma ainda mais clara, volte o olhar para a história de José. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 37 que José recebeu sonhos de Deus ainda muito jovem. Sonhos grandes que falavam de futuro, de propósito, de algo maior do que ele podia imaginar. Mas o início do caminho não foi honra, foi rejeição. José foi traído pelos próprios irmãos, foi jogado em um buraco, depois vendido como escravo. Imagine a confusão emocional. Um jovem que recebeu promessas, agora acorrentado, longe de casa, sem explicações. Quantas noites ele deve ter se perguntado onde Deus estava? Quantas vezes deve ter pensado se tinha entendido errado? Talvez você já tenha vivido algo parecido. Você acreditou, planejou, confiou e de repente tudo saiu do controle. Um projeto não deu certo, um relacionamento acabou, uma porta se fechou e o silêncio de Deus parecia gritar mais alto do que qualquer resposta. No Egito, José foi parar na casa de Potifar. A Bíblia diz que o Senhor era com ele, mas repare, Deus estava com José mesmo sem tirá-lo da condição de escravo.
Isso ensina algo profundo. A presença de Deus não significa a ausência de dificuldades, significa propósito dentro delas. José trabalhou, serviu, aprendeu, cresceu em responsabilidade, era fiel no pouco, era correto quando ninguém estava olhando. É como alguém que chega cedo ao trabalho, faz o melhor, mesmo sabendo que talvez ninguém elogie. Esse tipo de fidelidade forma caráter, e caráter sustenta destino. Quando José foi injustamente preso, o cenário ficou ainda mais confuso. Prisão não combina com promessa. É como estudar anos para uma prova e no dia do resultado receber silêncio. Mas em Gênesis capítulo 39, a palavra reafirma que o Senhor estava com ele. No cárcere, José não parou de crescer. Ele aprendeu a ouvir, a interpretar sonhos, a lidar com pessoas quebradas. Quantas vezes você também já se sentiu preso em situações que não escolheu? Preso a contas, preso a responsabilidades, preso a ciclos que parecem não acabar. E mesmo assim, Deus está te ensinando algo ali. Nada é em vão. Crescer no silêncio é aprender a confiar quando não há aplausos. É como treinar sozinho antes da competição. Ninguém vê o suor, ninguém vê a disciplina, mas quando chega o dia certo, o preparo aparece. Anos se passaram, e então, no tempo exato, Deus mudou tudo. José foi chamado diante de Faraó. Num único dia, saiu da prisão para o palácio. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, alinhamento. O homem que foi esquecido por homens foi lembrado por Deus. Gênesis capítulo 40, verso 54, mostra José dizendo aos irmãos que não foram eles que o enviaram ao Egito, mas Deus. Só alguém que entendeu o processo consegue dizer isso sem amargura. Quem não entende o silêncio carrega feridas abertas. Quem entende, carrega propósito. Charles Spurgeon disse que Deus nunca se apressa, porque Ele nunca se atrasa. O que parece demora para você é precisão para Ele. Se Deus te entregasse agora o que você pediu, talvez você não estivesse pronto para administrar. Pense num motorista aprendendo a dirigir numa estrada movimentada. Se ele entra sem preparo, causa acidentes. Deus não coloca você em lugares que sua maturidade ainda não sustenta. O tempo de espera é uma forma de proteção. Talvez hoje sua vida esteja como um celular carregando. A tela está apagada, mas o processo continua. Se você tira da tomada antes da hora, a carga não completa. Deus sabe o tempo exato que você precisa permanecer conectado. Há crescimento acontecendo enquanto você acorda cansado, mas continua. Enquanto você ora sem sentir, enquanto você escolhe o certo mesmo sem retorno imediato. Deus trabalha nas entrelinhas da rotina. Charles Spurgeon afirmou que a esperança cristã não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um Deus fiel. Quando você aprende isso, o coração desacelera. Você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. Nem tudo que parece atraso é perda, nem todo silêncio é abandono, nem todo processo doloroso é castigo. Muitos são preparação. Você não está esquecido, você está sendo formado. Assim como José, o que Deus prometeu não morreu, está amadurecendo. Você não sabe, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.